Aleluia. Pode se assentar. A graça e a paz. Que alegria estar nessa casa mais uma vez. Um privilégio para nós. E que delícia nós nos deleitarmos em Deus através da vida de Edmeia nessa tarde, né? Que presente que a Edmeia é para nós. E é inspirador ouvi-la sempre. E sempre uma responsabilidade ainda maior ministrar a palavra depois dela. Mas eu sei que não é nada nem sobre a Edmeia, nem sobre a Helena, é tudo sobre o Senhor. Então que Ele fale conosco aquilo que Ele deseja falar. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 13. Números capítulo 13, o verso 1. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Uri; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Zetur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Gel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Aí ele manda eles observarem a terra, e aí pula comigo para o verso 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Agora passa para o capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Vamos comigo para o verso 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós.
Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Agora vai comigo para o verso 23. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Aí é Deus falando para o povo. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Verso 34. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto aqui, morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens, responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor, de todos os que foram observar a terra. Somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Senhor, essa é a tua palavra. Ela é verdadeira, ela é fiel. E nós te pedimos que ela fale poderosamente ao nosso coração nessa noite. E que não apenas toque o nosso coração, a nossa emoção, Senhor, mas que transforme a nossa maneira de pensar, de perceber o Senhor, e gere em nós uma nova atitude frente aos desafios do nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente já conhece essa história, descrita aqui em Números capítulos 13 e 14. Quando Deus tira o povo com mão forte do Egito, eles atravessam, vão para o Monte Sinai, Deus apresenta seus estatutos e Deus leva esse povo para Canaã, a terra que mana leite e mel, como o Senhor havia prometido. E o que me chama a atenção aqui é que nos primeiros versos do capítulo 13 diz assim: o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou. Obrigada, meu amor. Terra que dou aos israelitas. O Senhor já falou: já dei. Eu já dei a terra. Vai lá espiar a terra que eu dou a Canaã. Escolhe um de cada tribo, e cada um foi escolhido. 12 homens, 40 dias. E eles observaram tudo, e na hora de trazer o relatório, 2 homens mantiveram os seus ouvidos, os seus olhos, naquilo que eles já tinham assistido até ali. Eles viram com que poder, grandeza, soberania o Senhor os havia tirado do Egito. Eles viram a mostra do poder de Deus, daquilo que Ele era capaz de fazer. E eles sabiam que Deus estava dando a eles aquela terra. Eles tinham certeza disso.
No verso 30, subamos, Caleb fala, subamos e tomemos posse, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. 2 tinham um relatório positivo. Diante daquela murmuração dos outros 10, os 2 rasgam as vestes, e eles convocam o povo. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Olha que interessante. 10 diziam assim: nós seremos devorados como gafanhotos. Nós somos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles. Mas outros 2 disseram: é certo que o Senhor vai nos entregar a terra. Nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. 12 homens, mas as perspectivas completamente diferentes. 10 se uniram. Gente, é assim nos nossos dias. Se você entra numa fila de banco, começa a reclamar, num instante você acha um par. É ou não é? Você entra, está lá, em qualquer lugar, no supermercado, no banco, no lugar coletivo, você chega lá e fala: esse governo. Aí logo você, pois é. E aí se junta você na reclamação. Olha o preço da passagem, olha o preço da comida, oh que miséria, Brasil não muda não. No instantinho você arruma um tanto para fazer coro. Mas você chega na fila do banco e ele fala: bendito seja Deus, a fila está grande, mas minhas pernas são fortes. O povo já olha para você como tipo, perturbado, ao doido, não é assim? Quem tem um relatório feliz é chamado de: ah lá o fulano, gente, preso no fantástico mundo de Poliana. Mas só que esses 2, qual que era a diferença? Os 2 homens foram selecionados entre as tribos, os 12 homens foram enviados, os 12 homens percorreram o mesmo caminho, 10 voltaram reclamando e 2 voltaram animados. O que aconteceu? 2 tinham os olhos na força que estava do Senhor. E os outros 10 olhavam apenas para o próprio umbigo, pelas suas próprias incapacidades, seus próprios problemas. Ó vida, ó céus, ó azar. E na vida, gente, é isso que acontece. Quando você olha para a trajetória bíblica, não é só o Antigo Testamento que apresenta para a gente esse tipo de situação. O Novo Testamento apresenta para a gente um Pedro corajoso para sair do barco, porque todo mundo mete a lenha no Pedro, porque o Pedro afundou. Mas ele foi o único que falou assim: me manda ir ter com o Senhor que eu vou. Ele foi o único que teve coragem de colocar o pé para fora do barco numa tempestade. Você já esteve num barco numa tempestade? Nem eu, nem quero. O que eu vejo pelo Instagram já me é suficiente. Mas ele teve ousadia. Eu tenho um amigo que já passou por uma tempestade no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, gente, ele é um grande lago. E você pensa que não dá onda. Dá onda sim. E a onda afunda o barco sim. E ele já passou e ele falou que é apavorante uma tempestade no Mar da Galileia. Mas Pedro teve a coragem de sair do barco. O problema não foi a incredulidade do Pedro para sair do barco. O problema foi a incredulidade do Pedro na hora que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a onda, reparando na força do vento. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos na força do vento, aí a gente pensa humanamente: eu vou morrer. Olha o tamanho dessas ondas, olha o que esse vento está fazendo com essa água. Eu vou morrer. E esse segue sendo o nosso problema até hoje. Ao invés de nós colocarmos os olhos naquilo que Deus é capaz de fazer, a gente coloca os olhos na nossa incapacidade.
Ao invés de nós colocarmos a nossa atenção na grandeza e nas possibilidades que Deus abre no meio do deserto, ou no meio de uma tempestade, nós nos acovardamos, focados apenas nas nossas muitas impossibilidades. E é fato, gente, nós somos limitados. Fato não é? Fato. Nós somos limitados. Mas onde que nós temos colocado o nosso olhar? Será que a gente está vivendo só uma religião? Porque a religião, gente, é o seguinte: você pode entrar com um carro numa garagem a vida inteira, uma bicicleta numa garagem. Ela não vai virar um carro simplesmente pelo fato de frequentar uma garagem. A bicicleta vai seguir sendo uma bicicleta. Não é porque ela frequenta uma garagem que ela vira um automóvel. E muita gente entra e sai da igreja, mas não nasce de novo. Frequenta uma instituição. Gente, é muito fácil você se tornar crente sem nascer de novo. E como que isso é feito? Toda vez que a gente entra num grupo social, seja ele qual for, no trabalho, na escola, na igreja, a gente observa o código de ética desse grupo e a gente se adequa, a gente se adapta, e a gente incorpora esse código de ética, não porque a gente sofreu uma transformação radical de dentro para fora, mas porque nós, seres humanos, somos dotados de uma capacidade de adaptação e a gente não quer ser rejeitado. Então a gente observa, mesmo sem a gente se dar conta disso, a gente observa como é que aquele grupo funciona. No caso da igreja, quando você vem com aquela calça, que Deus é justo, mas a sua calça é mais. A diaconisa já olha para você assim de alto a baixo, ela não fala uma palavra, mas os olhos dela falaram tudo. Ou então ela solta essa, né? Deus é justo, né, irmã? Mas sua calça está dando conta de ser mais. Aí você já percebeu, sentiu um desconforto e você não vai mais com aquela calça para a igreja. Você vai para todo outro lugar. Para a igreja você não vai. Houve um novo nascimento? Houve uma mudança de mentalidade? Não. Houve passe em revista da diaconisa. E assim a gente vai fazendo com tudo. A gente absorve o crentez fluente. Você começa a falar: sangue de Jesus tem poder, está amarrado, queima ele, está repreendido, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, né? A gente se adequa. Aí a gente pensa que não está andando com aquela turma, a gente começa a se vestir igual, a pentear igual. Quando pensa que não, você faz parte do grupo. Você olha para você mesmo, até você acredita que você é ovelha, mas é bode. Por quê? Porque dentro de casa continua a mesma coisa. Continua irada, continua brigando com o cachorro, batendo no marido, brigando com os meninos. Continua a mesma pessoa. Não teve uma transformação, não teve um novo nascimento. E pior ainda, porque você frequenta a igreja, dizimista e ofertante, lê a Bíblia, você até lê a Bíblia, você só não deixa ela te transformar, mas você até lê, dá aquele check, né, na religiosidade. Eu leio a Bíblia toda em um ano. E aí você começa a se sentir superior. E porque você começa a se sentir superior, você acha que você pode já estar promovido a juiz. E você começa a observar o pecado da irmã e fala: nossa, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Que saia que é aquela, que roupa que é aquela, que batom que é aquele. Nossa, aquela ali é piricrente. Aquele ali, ó, sei não. Aquele ali, a mãe dele que ore. E você começa a tomar conta da vida dos outros, enquanto você não está dando conta dos seus próprios pecados. Você não dá conta de combater os seus, mas quer combater o dos outros. Isso é uma característica da religiosidade. Quando a gente acha que a gente é tão bom, que a gente já superou todos os nossos pecados, então a gente pode cuidar do pecado alheio. Só que isso é uma mentira, gente. E aí quando chega o dia da adversidade, o dia da tribulação, que vai chegar para todos nós. O dia mau chega para todos nós. A gente quer adiar esse dia mau, mas ele chega. O que nos mantém de pé é a visão de Caleb e Josué. Tira os olhos do seu próprio umbigo, tira os olhos das suas incapacidades, tira os olhos dos seus pecados e olha para aquele que é a esperança viva. Olha para aquele que nos renova, que nos transforma.
a sua imagem e semelhança. Sabe o grande lance de ser cristão, gente? É que amanhã eu serei uma Helena melhor daquela que eu sou hoje, e eu não sou hoje a mulher que eu era ontem. Nós estamos em constante mudança, porque esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo está nos aperfeiçoando e nos tornando semelhantes a Jesus. Se a gente não está ficando mais parecido com Jesus, à medida que os dias passam, nós não estamos vivendo a fé cristã, nós estamos vivendo a religiosidade. É uma obra, gente, que a gente não pode fazer por nós mesmos. Nós nos dispomos, a gente se expõe. Eu saio da escuridão e eu me exponho à luz. E quando eu estou exposta à luz, eu sou capaz de enxergar a minha imundície. O que eu não enxergava, tem muita gente que vem para a igreja e fala assim: nossa, mas depois que eu vim para a igreja, minha vida piorou tanto. Não piorou não, agora só enxerga. Sua vida já era um canguiço, era ruim demais. Mas aí você não via, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Você não conseguia ver nada de errado na sua vida. E quando você vem para a luz, você começa a olhar para você e começa a ver que você está imundo. Então o que você vai? Tomar banho, como disse a Edmé, como Pedrinho queria fazer. Você vai tomar banho. E a partir do momento que você tomou o banho, você vai lavar os pés todos os dias, usando aquilo que Edmeia falou mais cedo: santificação. Você não é mais controlado pelo seu desejo, você é controlado pelo Espírito. Você não vive segundo a carne, mas você caminha segundo o Espírito. E você se arrepende diante de Deus, e você fala com Deus, você rasga o seu coração, você diz: Senhor, eu não quero mais permanecer dessa forma. O Espírito Santo de Deus me ajuda, me fortalece, me aperfeiçoa. O Senhor não vai anular a nossa personalidade. Ele nos deu a nossa personalidade com um propósito. Ele não tornou Pedro menos sanguíneo, nem tornou Paulo menos colérico. Mas ele pegou o temperamento colérico de Paulo para anunciar o evangelho aos gentios, para ter ousadia, para estar diante de homens grandes e homens pequenos, para ousadamente morrer pelo amor ao evangelho. Talvez se Paulo não tivesse o temperamento que ele tinha, ele não teria dado conta. Da mesma forma, Pedro, instável, temperamental, ainda assim Deus não desprezou Pedro. Jesus vem e se reconcilia com Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Jesus veio se reconciliar. Jesus não descartou Pedro, e Jesus não mudou a personalidade de Pedro, mas Jesus revestiu a personalidade de Pedro com o seu Espírito. E depois que eles receberam a revelação de um Jesus ressurreto, o poder do Espírito Santo para testemunhar, o covarde virou um homem ousado, anunciando o evangelho. É isso que o Senhor quer fazer em mim e quer fazer em você. Não é só no Paulo e no Pedro que Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso em cada um de nós, nos transportando. Uma vez que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Deus quer transformar a sua vida em um modelo de Cristo. As pessoas reconhecem em você qualidades que elas reconhecem em Jesus? Ou será que a gente é só uma bicicleta entrando todo domingo numa garagem? É tão interessante, e é por isso que eu escolhi esse texto. Eu fui sugestionada por esse texto, porque pelas palavras, pela atitude, pelo olhar, Deus fez uma separação entre os 10 e os 2. Os 12 foram expostos à mesma realidade. Os 12 foram expostos ao mesmo problema, aos mesmos desafios, aos mesmos gigantes e aos mesmos deleites, aos mesmos frutos, à mesma terra. Mas 10 escolheram se ver como gafanhotos. 10 escolheram olhar para a sua própria incapacidade.
10 escolheram ser paralisados, e mais do que paralisados, eles começaram a murmurar, eles se voltaram contra Moisés, contra Arão e contra o próprio Deus, e eles disseram pela boca deles: nos seria melhor ter morrido no Egito ou nesse deserto. Eles selaram a sentença deles pela palavra. Ao mesmo tempo que os 10 selavam a sua sentença pela palavra, Josué e Calebe selaram a sua vitória, o seu passaporte para a terra e a sua herança para os seus filhos, também pela palavra. Começa com Calebe falando: subamos, o Senhor vai nos dar a terra. E depois os dois falando: não sejam rebeldes, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Os dois devoraram mesmo. Deus usou Josué e Calebe na conquista da terra. Deus entregou herança para os dois na terra. Eles falaram: a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Eles declararam a sentença deles. Que tipo de sentença nós temos pronunciado? O que está saindo da nossa boca todos os dias? Gente, lá em Provérbios 18, 20 e 21 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Nós comeremos do fruto das nossas palavras, como Josué e Calebe comeram, como os outros 10 espias comeram. Eles foram destruídos. Os outros 10 foram destruídos instantaneamente, e toda a descendência deles entrou na terra, quem tinha 20 anos para baixo, mas todo o povo que tinha 20 anos para cima, porque quando eles insuflaram, quando eles disseram aquele discurso, eles o fizeram diante de todo Israel, e o povo escolheu ficar com Josué e Calebe? Não, queriam apedrejá-los. Você já notou isso? Que quem se levanta para falar a verdade, sempre vai ter alguém querendo dar uma pedrada nele? Presta bastante atenção a quem você tem dado ouvidos, porque às vezes não é você que está vivendo a situação, mas você dá ouvidos a um relatório ruim, ao invés de dar ouvidos ao que Deus te prometeu, o que Deus falou que Ele iria fazer. É tão interessante como a gente acha que Deus se move de acordo com a nossa vontade. Não, gente, Deus é soberano. Ele toma as decisões que Ele quer. E muitas vezes as decisões e as respostas de Deus não vão coincidir com aquilo que a gente esperava ouvir de Deus. Mas é aí que a nossa confiança tem que ser certa. É aí que a gente tem que se levantar como Josué e como Calebe, e dizer: não, se o Senhor falou, está tudo bem. Se o Senhor falou, não são os gigantes da terra que vão ser empecilhos. Se o Senhor falou, a terra que eu vou dar a você, Ele vai dar. A gente já sabe o fim da história, mas a gente age como se a gente não soubesse. A gente se deixa limitar pelo Jornal Nacional. A gente abre o Instagram, vê um tanto de má notícia. A economia isso, o planeta aquilo, vai ter uma outra pandemia, isso aqui assim, a OMS está dizendo isso, o governo disse aquilo, a vida, céus, azar, e agora? E agora? E agora que Jesus vem? E agora? E agora que a gente já sabe o fim da história, e é para lá que a gente está caminhando, como disse Edmeia, mas a gente não age como já soubesse o fim da história. A gente age como esses 10 espias. E por isso a gente fica desesperado, desalentado, culpando Deus, responsabilizando Deus. Deus não ouviu. A igreja se uniu, a igreja orou, e Deus não ouviu. Tem um tanto de crente que saiu da igreja depois da eleição. Quem customizou Deus, quem não conhece Deus, customiza Deus.
E eles montam uma história de Papai Noel na cabeça e pensam que Deus é o seguinte: se você fizer tudo bonitinho, Ele vai te dar uma estrelinha e vai trazer presente no dia 25 de dezembro. Deus não é Papai Noel. Deus é o soberano, o Criador de todas as coisas. E Ele tem todo o controle nas suas mãos. Ele não está medindo forças com Satanás. Satanás é criatura, Deus é Criador. Mas Ele precisa de nos tirar do fantástico mundo de Bob. O Senhor precisa nos dar uma perspectiva do céu. E a gente está querendo ser feliz na terra. E a gente está elegendo para nós outros deuses. E a gente pode respeitar homens que queiram fazer o que é certo na política, mas não colocá-los no lugar de Deus. O Salvador do mundo é Jesus Cristo. E mesmo que seja um bom ídolo, ele será derrubado. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. E como nós somos idólatras, como nós precisamos de adorar um outro Deus, como nós precisamos de um bezerrinho de ouro. Nós como igreja precisamos de nos arrepender dos nossos pecados, como igreja. E por colocarmos a nossa confiança não naquilo que o Senhor quer fazer, mas naquilo que nós queremos que o Senhor faça para nós. O Senhor tem um plano eterno para a igreja. E não é deitado eternamente em berço esplêndido que a gente vai cumprir esses planos, não, gente. O evangelho no Ocidente, ele está totalmente corrompido. Que a gente se acostumou com essa vidinha que a gente tem. A gente tem a Bíblia. A gente tem um tesouro na mão, mas só abre no domingo. Enquanto tem cristãos que estão perdendo a vida para fazer a Bíblia chegar onde ela não pode entrar. Vocês entenderam como é que nós estamos no nosso fantástico mundo de Bob? Nós estamos nas nossas igrejas confortáveis com telões de LED. E o problema não está nisso. O problema é a gente pensar que o reino de Deus é isso. O reino de Deus não é isso. E nós nos acomodamos e pensamos: a igreja é um abrigo nuclear. Ai, que bom que a gente está salvo. Minha família está salva, meus amigos estão salvos. Que o mundo se exploda lá fora. Então o Senhor tem que criar, sabe? Quando os pássaros vão aprender a voar, a mamãezinha, ela vem, bota os ovos, choca os ovos, cuida dos ovos. Depois ela vem, pega alimento e traz, põe no biquinho dos filhotinhos. Mas quando deu tempo, ela pega os filhotinhos e joga do ninho. E é aí que eles aprendem a voar. Deus está nos julgando para fora do ninho. Está incômodo. Está ruim. Mas a promessa do Senhor não é para esse século corrompido. Não é para esse mundo decadente. A promessa do Senhor é que Ele fará novas todas as coisas. E haverão novos céus e nova terra. E que tem muita gente para ser resgatada. Na comodidade, nós não pensamos naqueles que estão se perdendo. Nós pensamos só em nós. Por exemplo, tem alguém aqui nessa plateia que tem algum amigo ou parente preso em Brasília desde o dia 8 de janeiro? Tem alguém? Não. Então a gente nem lembra deles. Aí esses dias atrás eu fui numa igreja e os pais pediram para tirar uma foto comigo no final do culto. Eu não gosto de foto, gente, você já sabe. Mas a igreja tinha pouca gente, era possível a gente fazer aquela foto. E aí eu falei: não, tudo bem, senta aqui do meu lado e vamos tirar a foto. Sentou o pai de um lado, a mãe de outro, e veio uma moça, uma jovem, ficou em pé atrás de mim, tirou a foto com toda a família. É sua filha? E eu vi aquela menina com um olhar distante, abatida, 19 anos. E ela sentou atrás de mim e falou assim: pastora, você estava pregando sobre Deus ser soberano. E as lágrimas começaram a correr. Eu virei a minha cadeira para ela. Deus é soberano.
E ela falou assim: eu queria muito entrar para as Forças Armadas. Eu estava me preparando para isso. Eu estava me preparando para entrar na Marinha. Mas eu estou decepcionada com as Forças Armadas. E eu falei assim: você acha que foi um sonho que Deus colocou no seu coração? Ela: eu creio que sim. Eu disse: não. Então atravesse a decepção e entre nas Forças Armadas para ser luz lá dentro. E ela começou a tremer, os lábios tremerem assim. Ela falou assim: mas é muito difícil, pastora. E aí a mãe, ouvindo o nosso assunto, pôs a mão na minha perna e falou assim: talvez você não esteja entendendo, mas é porque tem amigos nossos que estão presos em Brasília. Ela estava em Brasília no dia 8. Ela sabe o que aconteceu de fato. E ela sabe que eles são inocentes e que eles estão presos sem julgamento, sem culpa, sem clemência. O grupo que foi preso estava junto com ela. Eles nem chegaram perto. Ela fugiu. Mas tem amigos nossos que estão lá presos, alguns doentes. E naquela hora, eu comecei a sentir a dor daquela menina. O que vai precisar de acontecer para a gente se atentar para o tempo que a gente está vivendo? O que vai precisar de acontecer para nós não olharmos só para a nossa dor? O que vai precisar de acontecer para a gente entender como igreja que muitas pessoas estão sofrendo? Adoentadas mentalmente, adoentadas emocionalmente, adoentadas espiritualmente, mortas nos seus delitos e seus pecados, confusas sexualmente. Se a igreja ficar deitada eternamente em berço esplêndido, presa no seu conforto, Deus está nos atirando do ninho para nos renovar. Parece um paradoxo, mas não é, porque a renovação começa pela mente. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Não entrem na forma de pensar desse século, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que, a consequência, vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Tem uma premissa, tem uma condição. Não pensa como o mundo pensa. Não fica agindo como o mundo age. Eu tenho pensado muito, gente, no que significa se tornar amigo do mundo. Porque a Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Sim, nós precisamos de dialogar com o nosso século. Sim, a gente não precisa de ficar trancado dentro da igreja, não. Jesus não chamou a gente. A igreja é o lugar onde a gente se abastece, onde a gente aprende, a gente se fortalece, e a gente sai e vai queimar por Jesus lá fora. Queimar aqui dentro é fácil. Vai queimar por Jesus lá fora. Vai inflamar outras pessoas de amor por Cristo lá fora. O propósito da igreja não é ser um abrigo nuclear. O propósito da igreja é ser um quartel-general onde a gente reúne, recebe treinamento e vai servir o Senhor. Mas a gente se acomoda. E quando pensa que não, está um tanto de gente reunida na igreja, cantando mais sobre si mesmo do que sobre a glória de Deus. E as nossas canções contemporâneas, elas falam mais do que como a gente se sente, como que a gente acha que Deus está fazendo conosco. As músicas que mais fazem sucesso no gospel hoje é quando você canta suas dores. Eu estava assim, eu estava assado, mas Jesus vem e vai fazer, e vai acontecer, e vai triunfar. A gente canta mais sobre as nossas dores do que sobre a glória de Deus, a majestade de Deus, o poderio de Deus, a força de Deus. 80% da letra é nós, 20% da letra é Deus. Isso é um reflexo de como a gente está encarando a vida cristã, principalmente no mundo ocidental. Um evangelho autocentrado.
Eu quero que a minha família se salve, que os meus amigos se salvem, e eu não estou preocupado com os outros. Imagina se Deus pensasse assim. Nós queremos renovo. Então a primeira coisa que tem que ser renovada em nós é a maneira da gente ver as coisas. E a gente começar a enxergar as coisas sobre o prisma de Deus, exatamente como Josué e Caleb fizeram. Eles não olharam para os gigantes na terra. Eles não se preocuparam se eles eram um exército numeroso. Eles não se preocuparam se eles eram indestrutíveis. Eles não se preocupavam se eles eram pequenos em número. Eles não se preocuparam com as circunstâncias, porque eles sabiam que Deus ia diante deles. Que o mesmo Deus que havia aberto o mar é o Deus que falou: eu vou dar para vocês a terra. E se Deus falou, está falado. Mas Deus fala com a gente: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí perde uma eleição, Deus nos abandonou. Perde um emprego, ai, meu mundo caiu. Jesus não mentiu, ele falou: no mundo tereis aflições, mas eu vou estar com vocês todos os dias, nos dias bons e nos dias ruins. Então coloca os seus olhos em mim. Coloca os seus olhos em mim. Não coloca os seus olhos na força do vento, senão você vai afundar. Se nós colocamos os olhos na força do vento, nós vamos afundar. Se nós colocamos os olhos nos gigantes da terra, nós vamos morrer no deserto. Nós morreremos como gafanhotos, porque a gente começa com a nossa boca profética, a boca que deveria gerar vida, a gerar morte. E a gente vai comer do fruto das nossas palavras. Se a gente lembrasse da lei da semeadura antes de pronunciar uma palavra. A gente lembra da lei da semeadura na hora de visitar o gasofilácio. Eu vou dar o meu dízimo, a minha oferta. A gente vem alegremente, porque a gente sabe. Quem é dizimista e ofertante sabe. Colhe das bênçãos. A gente vive na nossa vida. Quando você tem generosidade, a Bíblia fala: o generoso prosperará. Então a gente, de boa. Agora a gente esquece que a mesma palavra diz que o generoso prosperará, diz que nós comeremos do fruto das nossas palavras. Palavras são sementes poderosas. E uma vez plantadas, você vai ter que comer do fruto delas. Você vai colher. Às vezes você está num momento da sua vida, você pensa: nossa Deus, o diabo levantou. Não, o diabo está no mesmo lugar dele. Só chegou o tempo da colheita na sua vida. Fala mal de todo mundo, expõe a nudez dos outros, faz fofoca, maledicência, fala da vida do outro, vai para a internet para falar mal do outro, e pensa que isso vai ficar por nada. Vai não, meu. Ou então você fica reclamando: Deus, né? Tipo assim, gente, quando a gente reclama, a gente está dizendo que se a gente estivesse no lugar de Deus, a gente faria melhor. E como a gente murmura? Lugar comum. A gente: tá frio, tá frio, que frio lascado, misericórdia. Tá quente, nossa, que calor horroroso, tá antes sala do inferno esse Rio de Janeiro. Nossa, mas que sol miserável. Sai da nossa boca assim. Nossa, mas esse marido que Deus me deu, só Jesus na casa. Mas esse menino é danado demais. Você sabe o que significa a palavra danado? Condenado ao inferno. E a gente fala. O dia que eu entendi isso, gente, eu queria ter entendido isso mais cedo. O dia que eu entendi isso, eu peguei o Arthur, meu terceiro filho, comecei a: vem cá, santo. Ungido, vem cá. O dia que ele estava pintando os canecos: vem aqui, ungido de Deus, põe a mão na cabeça dele e falava assim: você vai dar um trabalho para o inferno. Ih, meu filho, você vai dar trabalho para o inferno. Ele olhava para mim sem entender nada, falava: amém. Graças a Deus está aí dando trabalho para o inferno, graças a Deus. O que eu quero dizer para vocês é que as suas palavras são poderosas, como as palavras de Josué e Caleb foram poderosas. E como as palavras daqueles 10 espias foram poderosas. O interessante disso tudo é que quando eles entraram na terra,
Vamos lá, vamos para o texto bíblico. Vamos lá. No texto de Josué 14, de 6 a 13, diz assim, Josué 14, 6 a 13, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Olha isso. 85 anos e o vigor não se foi. Renovo a gente tem em Deus. Só no Senhor nós temos renovo. A Edmeia é para mim motivo de espanto e estudo. Edmeia tem 79 anos. E a gente vai para Israel e as meninas ficam perguntando, cadê a missionária Edmeia? E eu falo, nunca procure Edmeia atrás. É ela que está puxando o grupo. E eu fico pensando, Jesus, eu quero dessa porção aí, Jesus. Porque, Senhor, de onde que Edmeia tira tanta energia? Ok, que Edmeia é disciplinada na comida, hashtag fica a dica. Você quer comer dos frutos do outro, mas não quer sacrificar o que os outros estão sacrificando, né? Edmeia toma um café da manhã reforçado, almoça e não come mais até o dia seguinte. Edmeia devora a Bíblia. Não preciso falar, né? Vocês viram aqui. E não é só devorar para estudar, não. Ela se deleita. Teve uma vez que a gente estava em Israel e a gente foi para o Mar Morto. Edmeia, você vai entrar na água? Ela, não. De madrugada eu comecei a ler o livro de Oséias e Deus está falando muito comigo. É Oséias, né, João? Eu estava lendo o livro de Oséias e Deus estava falando muito comigo. Ela já tinha lido, da madrugada até aquela hora, ela já tinha lido, acho que 9 vezes. 14. O João está falando que é 14. Se ele falou que é 14, não vou duvidar do meu marido. Ela tinha lido um tanto de vezes o livro de Oséias, porque Deus estava falando poderosamente com ela e ela não conseguia parar de ler. Tá, Edmeia, o que você vai fazer? Não, só me dá uma sombra. E enquanto a gente estava se divertindo no Mar Morto, não estou dizendo que isso é errado. Ela estava com a cara melhor do mundo, enfiada na Bíblia, debaixo de um guarda-sol. E quando acabou, nós estávamos exaustos. E ela estava renovada. Pegou? Ela sabe onde é a fonte. E ela se abastece na fonte. Porque os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que
Os que esperam no Senhor. Você espera no Senhor? Ele é a sua fonte, a fonte da sua alegria, a fonte da sua vitória, a fonte da sua paz no meio do caos, a fonte da sua tranquilidade, a fonte do seu consolo. Gente, muita gente ferida, ao invés de chegar mais perto de Deus, porque quem de nós não pode se ferir? Nós somos vulneráveis, a gente está sujando o pé todo dia. Mas quantas pessoas diante da dor, da decepção, da fragilidade, elas se afastam de Deus e morrem. Elas se desesperam e abandonam o barco, ao invés de elas se achegarem a Deus. Josué e Caleb esperavam no Senhor. Eles não tinham expectativas no exército de Israel. Eles não tinham expectativas nos seus arcos e flechas e lanças e carros de guerra. Eles não tinham expectativa. Era um povo perambulando pelo deserto. Eles não tinham expectativa, mas eles conheciam o Senhor que os tinha tirado do Egito. Você conhece o seu Deus? Ou você é só um frequentador de igreja? Sabe por que a gente tem que ler a Bíblia, gente? Não é para a gente dar o check na religiosidade, não. A gente tem que conhecer a Bíblia, porque lendo a Bíblia é que a gente conhece Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus, vai ler a Bíblia. Eu quero que Deus fale comigo, vai ler a Bíblia. Caça os profetas, mas não abre a Bíblia. Tudo que você sabe sobre Deus veio de lá. Tudo que você sabe sobre a pessoa, a obra, crucificação, ressurreição de Jesus, veio do livro. Mas você não abre o livro. O livro só fica aberto no Salmo 91, igual um patuá gospel, para espantar os maus espíritos da sua casa. Se num relacionamento precisa de um diálogo, gente, a oração é a parte que você fala, e a Bíblia é a parte que Deus fala. Você não abre a Bíblia e quer que Deus fale com você? Estão fazendo dos profetas do Senhor pais de santo. E às vezes o profeta, gente, quando o profeta, Deus quer usar o profeta para te entregar uma palavra, Deus sabe o seu endereço, sabe o seu telefone, Deus levanta um profeta no meio da rua que nunca te viu. Quando Ele quer usar a palavra profética, Deus te encontra e não você encontra Deus. Quer encontrar Deus? Para de fazer dos profetas do Senhor pais de santo. Os crentes ficam fazendo fila na casa do profeta, quase para ganhar passe. O profeta não tem nada para falar, Deus não mandou falar nada, mas o profeta é gente. Ele se sente pressionado pela expectativa, pela dor do outro. Aí ele entrega uma palavra da carne dele. Depois ele que é o falso profeta. Abra a Bíblia. Vai conhecer o Deus que você diz que ama. E a Bíblia, gente, é uma leitura ininterrupta. Você lê, volta e lê, e volta e lê, e volta e lê, até Jesus voltar. Ou até você encontrar com Ele. E cada vez que você lê o texto bíblico, ele fala de um jeito diferente no seu coração. Tem dia que a palavra fica viva, entra em você, e te transforma, e te limpa, e te lava, e muda sua mente, e muda sua maneira de agir. Te gera arrependimento. Quando você está lendo a Bíblia, às vezes a palavra te alcança como um soco no estômago. Teve um dia que eu estava lendo esse mesmo texto que Edmé usou hoje, João 13. Eu estava querendo que Deus fizesse purê de um santo que estava me atormentando. E aí eu estava lá lendo João 13, e Jesus fala comigo assim, docemente, na hora que eu estou lendo a Bíblia. Onde você viu nesse texto que eu não lavei os pés de Judas e nem de Pedro? Pedro estava prestes a me negar, Judas prestes a me trair, mas eu lavei o pé de 12. Não precisou dele falar mais nada, eu já caí no arrependimento. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque eu quero vingança. Me perdoa, meu coração está tão distante do seu caráter. Me perdoa. É isso que a palavra faz com a gente. Por isso que quando você começa a ler a Bíblia, te dá aquele sono do inferno. Porque você maratona Netflix, mas na hora que lê a Bíblia, que sono dá, né? Ler a Bíblia.
A palavra confusa, você consegue entender a Bíblia? Compra uma NVT, uma NVI. Agora com esse tanto de versão com linguagem atualizada, nós somos indesculpáveis. Baixa no seu tablet. Tem gente que demoniza o meu tablet. Você não usa a Bíblia de papel? Não, irmã. Se eu uso a Bíblia de papel, eu uso a Bíblia de tudo quanto é jeito, meu filho. Eu quero a Bíblia. Mas só que ali, se eu quiser mudar, eu tenho 10 traduções da Bíblia diferentes no único tablet. Então eu vou usar esse recurso, tá, irmã? Me perdoa. Mas seja no tablet, seja no papel, faz alguma coisa, lê a Bíblia. Vai se aproximar de Deus. Vai conhecer a Deus, porque renovo nós só encontramos nele. A água viva só vem dele para nós. Ele disse para aquela mulher à beira do poço: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, e eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor não apenas desfaz a sua sede, mas Ele planta uma fonte a jorrar dentro de você. Está precisando de renovo? Volte-se para o Senhor. Coloque os seus olhos no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor. Espere confiantemente no Senhor, mesmo quando as circunstâncias disserem não, mesmo quando as circunstâncias disserem tem gigantes, mesmo quando as circunstâncias disserem o vento está muito forte, mesmo quando as circunstâncias disserem o povo é muito numeroso, o exército é muito grande, as cidades são fortificadas, não interessa. Se o Deus de toda a terra disse, vai, vai. Se o Deus de toda a terra falou, eu te fortaleço, e eu te ajudo, e eu te sustento com a minha destra fiel, confia. Se o Deus de toda a terra falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, confia. Para de viver a superficialidade da religião, porque a religião não vai te manter de pé no dia mau. O Senhor nos mantém de pé no dia da adversidade. Feche os seus olhos. Faça uma análise de como você está vivendo a sua vida. Dando relatórios pessimistas, destilando más notícias, desesperançado com o cenário atual, ou você é aquele que tem buscado o renovo, enxergando as coisas sobre o prisma do céu, dizendo não estou entendendo nada, mas Deus está fazendo coisas extraordinárias, Deus está preparando um grande avivamento. Olha, o diabo tem se levantado contra as crianças, e eu vou te dizer, vem uma geração de avivalistas aí, porque historicamente, todas as vezes que o diabo tentou matar as crianças, um libertador se levantou. Vem um grande avivamento. Tire os seus olhos das circunstâncias. Elas não são mentira, elas são realidade. Mas tão realidade quanto as circunstâncias, é a voz de Deus que nos garante. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Não tema o que te pode fazer o homem, tema aquele que pode lançar no inferno. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Oh, Senhor, nos ensina, Senhor. Sacia a nossa sede, Deus. Sacia a nossa sede. Fale com o Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho colocado minhas atenções mais nas más notícias do que nas suas promessas. Eu tenho confiado mais nas circunstâncias do que no seu poder. Eu tenho me alarmado e me desesperado com o cenário atual, mais do que eu tenho crido naquilo que o Senhor pode fazer através disso. Faz de mim um Caleb. Faz de mim um Josué nessa geração, Senhor. Transforma a minha maneira de pensar, Jesus. Fale com o Senhor. Ó Senhor, nos perdoe, Senhor, porque Tu és a fonte. Mas muitas vezes nós temos cavado cisternas rotas, Senhor. Temos buscado esperança onde não há. Temos buscado pão onde não há pão. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, nessa noite. Contempla o nosso coração. Nos perdoa por toda idolatria, por todas as expectativas naquilo que o homem pode fazer de bom. Ó Deus, nós estamos numa existência quebrada pelo pecado. E enquanto nós deveríamos ser a resposta, nós estamos buscando respostas no mundo que só o Senhor tem. Nos perdoa, Senhor, porque nós nos desviamos tanto. Nos desviamos tanto do Teu propósito. Nos deixamos levar pelas más notícias, pelo cenário comprometedor. Nos deixamos abater, Senhor, pelas más notícias, enquanto nós deveríamos estar esperançosos na manifestação poderosa do único que vai mudar esse planeta quebrado, Senhor. Enquanto nós deveríamos estar trabalhando pela justiça, ao invés de esperar que outros trabalhem por ela. Que a igreja, Senhor, seja sal e luz. Ninguém mais nesse mundo vai ser sal e luz a não ser o Teu povo. Por isso nos perdoa, Senhor, porque queremos transferir uma responsabilidade que é nossa. Nos perdoa, Senhor. Nos faz como Josué e Caleb nesses dias, Senhor, com o relatório positivo, com a esperança no Senhor, declarando, decretando que nós iremos avançar, que o mundo espiritual vai ter que se render, que o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ó Deus, nós cremos naquilo que o Senhor faz, o Senhor é capaz de fazer, e nós queremos ser instrumentos hábeis, afiados nas Tuas mãos, para que o Senhor faça o que só o Senhor pode nesses dias. Que nesses dias nebulosos e escuros, a luz do Senhor brilhe através de nós, em cada gesto, em cada atitude, em cada resposta, em cada olhar. Que sejamos tochas acesas nas universidades, tochas acesas nos trabalhos, onde ocupamos cargos, Senhor. Tochas acesas andando pela praia, andando pela rua. Que sejamos, ó Deus, portadores da Tua presença nesse mundo em caos. Ó Deus, faz de nós mesmos luz e sal nesse tempo de dificuldade, Senhor. Queremos beber das Tuas águas, queremos fluir nas Tuas águas. Ajuda-nos, ó Pai, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte,
Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Eia, subamos. O Senhor nos entregará a terra. O Senhor nos entregará a terra. Que o nosso relatório, que a nossa visão, que o nosso espírito seja como o espírito de Caleb, que aos 85 anos estava pronto para guerrear. Isso é possível hoje, vocês viram Edmeia. Então comece a trilhar o seu caminho com uma outra palavra nos lábios, uma outra atitude na vida, uma nova maneira de pensar. Deus abençoe vocês.